aos nossos palestrantes de hoje, Serguei Soares, Geraldo Góes e Felipe Martins. Nós hoje vamos tratar do teletrabalho e do trabalho a partir de casa, de um modo mais geral, que, enfim, estamos todos nessa, né, já há algum tempo. Nem todos, na verdade, estão, mas nós estamos intensamente aqui em teletrabalho já há vários meses. E tanto o Geraldo e o Felipe, como o Serguei, desde o início da pandemia, até mesmo antes, vem estudando o tema, né? E vendo diversos aspectos deles. Nós vamos ver aqui duas apresentações. O Serguei Soares, que do IPE, mas nesse momento está na OIT, ele é economista da Organização Internacional do Trabalho, vai apresentar um panorama de como o teletrabalho é observado, o trabalho a partir de casa é observado em vários países, o Brasil entre eles, e o Geraldo e o Felipe, que são pesquisadores do IPEA, vão apresentar mais a fundo o que está acontecendo no Brasil, por setores, por privado e público, enfim, grupos de atividade, entre outras aberturas. Então, muito obrigado aos três por participarem aqui conosco. Nós vamos hoje começar o nosso seminário pelo Serguei Soares. E só para repetir assim, o que eu sempre falo, como é que funciona o nosso seminário, para quem não vem sempre, as duas apresentações são feitas em sequência e no final das duas eu leio para os palestrantes as perguntas que forem enviadas pelo chat, por escrito. Então, quem quiser fazer perguntas pode fazer durante a apresentação ou no final, mas eu vou ler no final para eles essas perguntas e comentários, tá bom? Muito obrigado. Então, Serguei, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Marcos. Eu queria, antes de tudo, dar uma boa tarde, né? Aqui já é boa noite, mas boa tarde para todos e todas. Dizer que é um prazer estar aqui, agradecer muito o convite para estar nesse seminário que já teve tantas outras pessoas tão renomadas, né? E eu espero que eu tenha algo interessante para apresentar. Então, deixa eu começar compartilhando minha tela e botando minha apresentação. Todos estão vendo a apresentação? Sim, está visível. Então, ótimo. Então, a apresentação ela tem duas partes. A primeira parte é o trabalho que a gente fez antes da pandemia, que é um apanhado do que é trabalhar a partir de casa. Tá? O que concerne a trabalhar a partir de casa e quais são as questões principais relativas a esse modo de trabalho. Tá? Então, pré-Covid. Primeiro, vamos começar definindo coisas. Né? Um trabalhador baseado no seu domicílio, que é a tradução em português de home-based worker, é qualquer um que trabalha de modo permanente no seu domicílio. Tá? Não é ocasional, não é pessoa que trabalha na segunda-feira e o resto do tempo trabalha no escritório. Ele trabalha de modo permanente no seu domicílio. Em geral, na União Europeia se faz a definição como sendo mais 50% do tempo, mas tem gente que diz que devia ser o tempo todo ou uma maioria avassaladora do tempo. Dentre esses, os trabalhadores a domicílio são aqueles que são empregados ou se não se declaram empregados numa pesquisa domiciliar, estão numa relação dependente com relação a um cliente ou um empregador. Isso é muito importante por causa dos crowd workers. Tá? Os crowd workers eles não estão aqui nesse desenho explicitamente, mas eles estariam dentro dessa parte aqui, que é trabalhadores dependentes que trabalham em casa. E nós temos também os teletrabalhadores, que são aqueles que são empregados, a grande maioria deles são empregados que são formais e que podem trabalhar em casa. Então, o trabalho no domicílio é uma coisa que abrange desde gerentes altamente qualificados, altamente pagos, até pessoas trabalhando artesanalmente em condições extremamente precárias e algumas das pessoas mais pobres do mundo. Então, em termos de renda, vai de um extremo ao outro. Né? Bom,
Os números antes da pandemia eram aproximadamente 260 milhões de trabalhadores a domicílio no mundo todo. Tá? Desses, 50 milhões eram empregados, se declaravam como empregados, e 152 milhões se declaravam como conta própria. Dentro desses conta própria, há uma quantidade que não sabemos exatamente quantos são, que na verdade são trabalhadores dependentes. Né? Então, por exemplo, se alguém trabalha para o Amazon Mechanical Turk, que é um crowd worker, é uma pessoa que recebe pequenos serviços através dessa plataforma e paga esse faz esses serviços e é pago por peça, por serviço prestado, né? Ele se declara como conta própria. E na legislação, entre aspas, o empregador dele está desesperado para registrar ele como conta própria. Mas não há dúvida de que ele é um trabalhador dependente, porque ele depende, ele tem que entregar os produtos a uma taxa que é dada pelo empregador num local e momento que é dado pelo empregador, e normalmente eles têm um ou poucos empregadores, como se fosse. Né? O segundo ponto, o trabalho a partir de casa é um lugar onde gênero é crucial e fundamental. Né? Eu não sou uma pessoa muito a favor de botar gênero em tudo quanto é coisas, mas, nesse caso, sem gênero, você não entende o trabalho a domicílio. O mundo do trabalho é um mundo predominantemente masculino. 2/3 dos trabalhadores mundiais são homens. Mas o trabalho a domicílio é um mundo predominantemente feminino. 2/3 dos trabalhadores a domicílio são mulheres. E a gente vai ver que essa dimensão de gênero tem ramificações muito importantes quando a gente está trabalhando com rendimento. Bom, quais são as vantagens e desvantagens do trabalho a domicílio? Para os trabalhadores, a primeira é que permite com que os trabalhadores, principalmente as mulheres, possam reconciliar o trabalho doméstico não pago, né, o trabalho doméstico não pago, com o trabalho pago. Isso quer dizer que aquelas mulheres e homens também, mas principalmente mulheres, que não podem sair de casa, ou porque a religião não deixa, ou porque a família acha ruim, ou porque são responsáveis pelas crianças, conseguem ter um rendimento. E muitos trabalhos, principalmente antropológicos, mostram que as mulheres que têm acesso a essa fonte de rendimento, o status delas dentro da casa aumenta consideravelmente. Né? Também para os trabalhadores, permite horas flexíveis, embora isso seja, às vezes, mais do que menos, às vezes menos do que mais. Né? E, finalmente, para trabalhadores com deficiências, é uma solução, porque frequentemente a casa de uma pessoa portadora de deficiência já está adaptada para ela. Né? E o trabalhador com deficiência, portanto, assim ele como ganha um local de trabalho já adaptado. Para os empregadores, permitem flexibilidade e reduzem custos, principalmente em coisas como espaço de escritório. Né? Para a sociedade como um todo, potencialmente reduz poluição ao permitir que trabalhadores vivam longe dos centros e não tenham que fazer grandes viagens para ir e voltar do trabalho. Infelizmente, o trabalho a domicílio também tem vários problemas e desvantagens. Primeiro, há uma penalidade em termos de rendimentos, que é muito clara, muito grande, a gente vai olhar mais para ela daqui a pouco. Há um hiato gigantesco em termos de proteção social. Se você olha no terceiro mundo, não é raro ver hiatos de 40 pontos percentuais em termos de acesso à proteção social. Basicamente, trabalhadores a domicílio são quase todos informais, não têm acesso à proteção social. O Brasil, Argentina e Uruguai já avançaram muito no sentido de atacar isso através de coisas como o MEI, Simples e assim por diante. Mas essas coisas, infelizmente, mundo afora não são a norma, elas são mais a exceção. Né? O treinamento frequentemente dado pelos empregadores é pensado para ser dado no local de trabalho, né? no escritório ou na fábrica. Há problemas consideráveis em termos de saúde, porque no caso
o trabalhador a domicílio, ele não só ele sofre, ele mesmo sofre, mas ele expõe a família dele frequentemente a perigos, porque eles usam substâncias químicas ou máquinas, não sei o que, para o trabalho deles, né? A invisibilidade é um problema muito grande, eles não aparecem nas estatísticas, eles não são vistos, né? E, frequentemente, a flexibilidade, que é um ponto positivo, também se traduz em incerteza a respeito de tempo e disponibilidade de trabalho, né? E, por último, o trabalho a domicílio está altamente associado a trabalho infantil. Vamos passar para o próximo. Ok. Penalidade. Se vocês olharem para a coluna à direita, né? O salário, ou seja, o hiato salarial controlado dos trabalhadores a domicílio é, é muito grande, né? Então, se você pegar na Índia, por exemplo, um trabalhador a domicílio e comparar ele com um trabalhador equivalente, ou seja, com a mesma idade, sexo, educação, que mora no mesmo lugar, tem a mesma ocupação, o salário na Índia é metade. O salário do trabalhador a domicílio na Índia é metade daquele que é do trabalhador que trabalha fora, né? No Paquistão, é um terço, né? Até no Brasil, ele é 30% menor, na África do Sul, 25% menor, inclusive em países ricos, onde o trabalho a domicílio é dominado por teletrabalhadores, ele é 13% menor. Esse 9% a mais na Itália só existe porque a gente não está controlando por horas. Quando você controla por horas, esse 9%, esse bônus desaparece. Então, no mundo inteiro, trabalhadores a domicílio ganham menos do que trabalhadores que trabalham fora do domicílio. Se a gente olhar, aqui eu tenho três densidades de salário, né, para 3 países diferentes. Na verdade, são 6 densidades, que mostram a densidade de salário dos trabalhadores a domicílio e daqueles que trabalham fora, né? O que a gente pode ver, o Brasil é menos claro, mas é muito claro na Índia e no Reino Unido, é que os trabalhadores a domicílio têm uma densidade bimodal. Então, você tem aqui, olhando para a Índia, um grupo de trabalhadores que ganha um pouco menos que 10 mil rupias por mês, né? Que é mais ou menos, na média, dos trabalhadores indianos que trabalham fora de casa. Só que você tem um grupo de trabalhadores que ganha muito menos do que isso, algo em torno de 2 mil rupias por mês. No Reino Unido, você tem a mesma coisa. Um grupo de trabalhadores que ganha até perto de 1.000 libras por mês, que é, perdão, aqui é por semana, que é mais do que os trabalhadores que ficam em casa, que saem de casa, perdão. E você tem um outro grupo aqui que também ganha em torno de 300 libras por semana, que é muito menos. Normalmente, se você for investigar quem é quem em cada um desses picos, você vai ver que o pico mais bem pago são os teletrabalhadores, que são empregados, profissionais, profissionais de TI, administradores, que estão trabalhando a partir de casa. E o pico mal pago são os trabalhadores industriais, que são a maioria na Índia, mas em uma minoria ainda presente até no Reino Unido. No Brasil, os dois picos são um pouco mais difíceis de você distinguir, né? Na América Latina, eles não são tão claros assim, mas eles estão lá. Bom, próximo. E aqui já estou terminando a primeira parte. Eu falei que o rendimento baixo dos trabalhadores a domicílio tem a ver com problemas de gênero. E aqui nesse gráfico a gente vê que isso não tem como não ser o caso, né? Você tem as barras azul, mostram o hiato de gênero, o hiato de quanto que as mulheres ganham a menos do que os homens, controlando por tudo, né? Nas barras azuis estão os trabalhadores que trabalham a domicílio e nas barras cinzas estão os demais. Se a gente for olhar apenas nos Estados Unidos, e aqui eu tenho a Argentina
depois da pandemia, né? Durante a pandemia, perdão, o rendimento o hiato de gênero entre mulheres e homens é semelhante para os que trabalham em casa e para os que não trabalham em casa. Em todos os outros casos, é maior entre os que trabalham em casa, às vezes muito maior. Então, por exemplo, no México é 21% entre os trabalhadores a domicílio e se apenas 6% entre os trabalhadores que não trabalham em casa. Né? Por que isso acontece? Quando a gente tem diferenciais de rendimento inexplicáveis, um economista sempre vai buscar segmentação. E é o que acontece no trabalho a domicílio. Como trabalhadores a domicílio, principalmente mulheres, não podem sair de casa, né? Eles, principalmente elas, estão sujeitos a um mercado de trabalho que está segmentado. Os empregadores sabem disso e, portanto, oferecem salários ou pagamentos por peça muito inferiores ao que as pessoas poderiam obter fora do mercado, fora de casa, se saíssem do mercado de trabalho fora de casa. Bom, acho que aqui já está acabando. E aqui simplesmente algumas sugestões dos principais problemas que levam às dificuldades que a gente encontra entre os trabalhadores a domicílio: a invisibilidade, a dificuldade de organização, falta de proteção social, remuneração mais baixa, inspeção no trabalho, segurança no trabalho. Bom, vamos então passar a falar um pouco do que vem acontecendo pós-Covid. A gente tem apenas alguns países no mundo que têm perguntas sobre se a pessoa trabalha a domicílio, ou o local de trabalho da pessoa, e também tem dados disponíveis para o período, para o ano passado, né, o período quando o Covid já estava acontecendo. Aqui estão 3 da América Latina: Argentina, Costa Rica e Equador, e a gente pode ver que as respostas são muito diferentes. Na Argentina, a resposta é muito forte, na Costa Rica é muito forte, e no Equador parece não ser tão forte. Em parte, isso reflete diferenças entre os países, mas em parte isso também reflete diferenças em como a pergunta é feita. Tá? A gente vai ver um pouco mais disso depois. Aqui nós temos 6 países no qual a pergunta em todos os 6 é feita mais ou menos do mesmo jeito, que a pergunta é: você trabalhou nas últimas 4 semanas principalmente a partir de casa ou principalmente fora de casa, né? E o que a gente vê é que, mesmo assim, tem diferenças muito grandes, com efeitos muito mais fortes na Itália, em Portugal, e muito menos fortes na Áustria, ou na Sérvia, ou aqui na Eslováquia. A gente tem 2 países no mundo que têm séries onde a gente tem as 2 perguntas ao mesmo tempo. 2 perguntas sobre trabalho a domicílio, que é no caso do Brasil e o Reino Unido, onde a PNAD pergunta qual é o seu local normal de trabalho, né? Então, e a PNAD Covid pergunta especificamente: você estava trabalhando em casa por causa do Covid? E acontece a mesma coisa no Reino Unido. A gente tem o equivalente à PNAD, o Labour Force Survey, que pergunta mais ou menos qual era o seu trabalho, qual era o local normal onde você trabalhava. E você tem o Opinions and Lifestyle Survey, que pergunta especificamente onde você estava trabalhando semana passada. Então, o que a gente vê? E isso é muito interessante. A gente não só vê que as pessoas estão trabalhando, quando você pergunta para elas onde você estava semana passada, elas respondem que estão trabalhando em casa num nível muito maior, né? O dobro no caso do Brasil, e aqui no caso do Reino Unido, 3 a 4 vezes mais, como também as tendências são diversas, né? Como que a gente pode interpretar isso? A gente pode interpretar que, com o tempo, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses trabalhando em casa, mais pessoas começam a se convencer de que aquele é o novo normal. E, por outro lado, quando você está perguntando especificamente sobre esse mês ou essa semana, conforme os lockdowns vão diminuindo um pouco, você tem menos e menos gente dizendo que está trabalhando a partir de casa. Duas pesquisas têm a mesma pergunta. Duas pesquisas têm 2 perguntas nessa mesma pesquisa, né? No Canadá, você tem a pergunta de onde que você trabalhava normalmente e onde que você trabalhou semana passada na mesma pesquisa, uma depois da outra, né? E uma é 3 vezes a outra.
E no caso da pesquisa de mercado de trabalho da Bósnia e Herzegovina, você tem as mesmas duas perguntas, e aqui no caso, uma é tipo 12, 13 vezes a outra. Então, você tem perguntas muito diferentes em um conjunto de pesquisas que não é muito claro que países que envolve, e é um pouco difícil você tentar tirar uma conclusão, digamos, global a respeito disso. Então, como que a gente fez? A gente pegou todos os países que tinham pesquisas sobre trabalho a domicílio, cujas qualidade a gente considerou razoável e que tinham a pergunta sobre o trabalho a domicílio e que tinha dados disponíveis para 2020, né? E aqui estão todas elas. Isso representa um pouco mais de 20% de todos os trabalhadores do mundo. Então está faltando muita gente aqui, né? A gente depois estratificou em 3 grupos de países, de renda alta, de renda média alta e os países pobres e de renda média baixa, e atribuiu para todos os outros países nesse grupo a média daquele grupo. Então, a gente fez uma espécie de pesquisa estratificada das pesquisas estratificadas. A gente usou um bootstrap para calcular os nossos erros, que é e aqui estão todos os dados, não vamos ficar muito tempo aqui, porque aqui tem uma maneira mais fácil de ver de onde é que os dados, como que os dados estão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui no eixo horizontal, a gente tem a renda do país, aqui a gente tem a porcentagem de pessoas trabalhando a partir de casa, e o tamanho do círculo representa o número total de pessoas trabalhando a partir de casa naquele país. Então, os Estados Unidos tem um círculo maior, porque são uns 30%, 40% dos americanos trabalhando a partir de casa, uma força de trabalho de quase 200 mil, deve dar uns 80 mil pessoas aqui, né? E aqui você tem Reino Unido, Canadá, Itália, Rússia, Malásia, Brasil, México, Etiópia, aqui é o círculo cinzento, que tem uma população grande também. E o que é o círculo vermelhão grandão? O círculo vermelhão grandão é a nossa estimativa do número de pessoas trabalhando a partir de casa no mundo, né? Que são um pouco menos do que 600 milhões de pessoas, aproximadamente um pouco mais de que 2 vezes o número de que estava trabalhando a partir de casa em 2019. Então, o Covid um pouco mais do que dobrou o trabalho a domicílio quando ele chegou para assolar a humanidade. E isso, bom, está aqui os resultados resumidos, né? A gente tem a nossa estimativa é de 17% da população mundial trabalhando a partir de casa, sendo que o nosso intervalo de confiança de 95% vai de um pouquinho menos de 15% até um pouquinho menos de 20%. Tá? É estranho que esses números batem muito bem com os números que a gente calculou usando apenas dados de ocupação. Quando a gente simplesmente pegou o perfil ocupacional de todos os países do mundo e atribuiu às ocupações uma capacidade de serem desenvolvidos a partir de casa, os números, não só o número global, mas o número para cada tipo de país é bastante parecido. Então, por exemplo, os países de renda média alta, no qual está o Brasil, a gente calculou em 17% o número que está trabalhando, mas o potencial, os potenciais trabalhadores a partir de casa, a gente calculou em 16% há quase um ano atrás. Então, é só para dizer que com ocupações você consegue chegar muito bem nesse número. Bom, esse é o último slide. Aí eu queria concluir apenas falando de qual é a relação entre as duas partes da apresentação. Que a pandemia pegou o mundo um pouquinho de calças arriadas, como se fosse no que tange o trabalho a domicílio. Pouquíssimos países coletavam estatísticas e coletam estatísticas adequadas. Poucos países têm uma política de trabalho a domicílio, poucos países fazem inspeção de trabalho a domicílio. Então, o trabalho a domicílio, que se mostrou uma maneira excelente das pessoas continuarem ganhando seu pão do dia a dia e, ao mesmo tempo, não ficando doentes,
era uma coisa para o qual o mundo não estava preparado. Apesar de, muitas vezes, ONGs, instituições multilaterais e tal, dizendo que é bom a gente estar preparado. Então, a lição, eu acho que fica da pandemia, quando ela acabar, é que a gente tem que levar o trabalho a domicílio muito mais a sério, de todos os pontos de vista, estatístico, legal e assim por diante. Eu encerro por aqui e muito obrigado. Até logo. Obrigado, Serguei. Vou agora passar a palavra aqui para o Geraldo e para o Felipe. Podem fazer o compartilhamento da sua tela também. Tá. Felipe, você pode... Pode falar, Geraldo. Estou compartilhando, vocês conseguem ver? Boa tarde a todos. Com satisfação que nos encontramos hoje aqui, né, com o Serguei, com o Felipe, com o Marcos e com todos os presentes, mostrando, tendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E ficamos muito contentes, Serguei, que muito do que nós descobrimos empiricamente vai ao encontro do que você colocou, né? Aliás, Serguei foi o nosso primeiro leitor, né, da nossa pesquisa foi o Serguei, que nos incentivou, inclusive, incentivou a continuar essa pesquisa, né? É um prazer, sem dúvida, estar aqui. Felipe, você quer dar a palavra rapidamente, por favor? Agradecer imensamente ao convite, concordo com o Geraldo, nossa linha de pesquisa tinha começado mais ou menos junto com a pandemia, né? E a gente viu o seminário que o Marcos tinha organizado, não lembro se tinha outros organizadores na época, mas com o Serguei também, e que aí motivou a gente também a entrar em contato até com o Serguei para compartilhar com ele nossos avanços. E foi bom receber as críticas, né? Permitiu evoluir o trabalho, que no início começou com a PNAD contínua, né? Com uma classificação das ocupações também que poderiam ser desenvolvidas em teletrabalho, e depois evoluiu muito com a realização da PNAD Covid. Eu acho que acaba norteando um pouco a nossa apresentação de hoje. Tá? Mas principalmente agradecer a todos também pelos tão presentes aí, pela participação. Aí, Geraldo, pode começar. Ok, vou cronometrar aqui. O nosso trabalho foi motivado exatamente quando nós fomos pegos por surpresa, né? Eu me lembro que em março de 2020 eu saí achando que ia passar um fim de semana em casa e fiquei um ano, até agora estou sem voltar, né, ao trabalho. E logo depois, né, eu vi um trabalho. Pode passar, Felipe? Eu descobri, trabalhando em casa, eu descobri um trabalho. Por favor, Felipe, pode isso, né? Um trabalho do Dingel Mangel, né? Que exatamente nos motivou o Dingel Mangel, ele fez um estudo para 86 países, incluindo o Brasil, onde ele relacionava a questão do potencial de teletrabalho com a renda per capita dos países, né? E ele mostrou essa correlação. Quanto maior a renda per capita dos países, maior o potencial do teletrabalho. Né? Nesse trabalho dele, ele achou que Luxemburgo era maior potencial, né? E Moçambique tinha o menor. E o Brasil tinha um certo potencial lá que ele designou. Então, é exatamente essa figura que é o estudo Diga do Neyman. Está vendo? A relação entre quanto maior a renda per capita do país, maior o potencial de teletrabalho. Ok? Vamos voltar? Vou voltando um pouquinho, Felipe. Bem, o que nós fizemos então? Né? Então, nós fizemos a adaptação do Diga do Neyman, trouxemos para o Brasil, vimos a classificação de ocupação por domicílio e podemos então estimar qual era o potencial de teletrabalho. O Diga Neyman estimou em 25% e o nosso trabalho ficou em 22,7%. Né? Mas logo depois, o IBGE, né, criou essa importante pesquisa que é a PNAD Covid. Né? A PNAD Covid permitiu, então, calcular não apenas o potencial, mas o trabalho remoto efetivo. E é o que nós exatamente calculamos, que é o que aparece na última linha ali, ó, PNAD Covid efetivo, né, observado em maio, no início da pesquisa, e no último mês da pesquisa, que foi em novembro. Né? Então, nós podemos, não só o Diga Neyman, mas outros pesquisadores, né? O Delaporte e La Penha, usando a metodologia do Dingel, e o próprio Delaporte e La Penha, usando a metodologia do Saltiel, também desenvolveram outros potenciais. Então, esse quadro mostra qual é o potencial de trabalho do Diga Neyman e de outros pesquisadores, né? E de nós também, utilizando a mesma metodologia dele, e o que foi efetivamente observado. E olhando a apresentação do Serguei, eu já tive uma ideia
Hein, Serguei? De pegar aquela pesquisa do Reino Unido, né, Felipe? E já comparar com a nossa aqui. Já foi um ganho. Já ganhei a minha tarde aqui com a presença do Serguei, né? Criando externalidade positiva para a gente aqui. Então, posso passar a próxima, por favor? E aí nós fizemos, então, exatamente para o Brasil, veja, a renda per capita dos estados, né? A renda per capita no eixo horizontal e o potencial do teletrabalho. E, mais uma vez, percebemos a relação, essa correlação, né? E, no caso do Brasil, o Distrito Federal tinha maior potencial do teletrabalho e o Piauí o menor, né? Podemos passar? Né? Ok? Bem, então, isso permitiu, então, a partir do mês de maio, né? E aí nós queremos agradecer exatamente a diretoria da DIMAC, que nos permitiu, né, dedicar praticamente esse um ano de trabalho a essa importante pesquisa, a dedicar o nosso tempo, né, laboral, né, nessa pesquisa. E nós podemos, então, acompanhar a evolução, né? Que nós percebemos claramente aí? Veja, já tem aí o total de pessoas ocupadas no país, no mês de maio até novembro, aquelas pessoas ocupadas e não afastadas, em que percentual delas estão em trabalho remoto? A partir da pergunta feita na própria pesquisa da PNAD Covid. Vamos dar um corte temporal, novembro, que é o último mês da pesquisa, de um total de 80 milhões de pessoas que estavam ocupadas e não afastadas, 7 milhões estavam em trabalho remoto. Inclusive, aquele gráfico que o Serguei mostrou, ele mostra exatamente essa queda, né? Que começa e vai diminuindo o total de pessoas em teletrabalho. É uma queda pequena, mas sustentada, né? Ok? Então, nós podemos ver que, em termos de esses 7 milhões de pessoas representam algo em torno de 9% do total de pessoas ocupadas e afastadas que estão em trabalho remoto, ok? Podemos passar adiante? Ok. Então, vamos ver aqui uma evolução, né? Veja, o interessante é o seguinte, vamos fixar o mês de novembro, tá? Em termos de rendimentos, pessoal, veja, as pessoas que estão, por exemplo, as pessoas ocupadas tiveram uma redução, assim, entre aspas, tá? Para 94,5% da massa de rendimentos, né? E isso para as pessoas ocupadas como um todo. E em trabalho remoto, apenas 95,1%. Entre aspas, quer dizer, a perda, entre aspas, né, de redução da massa salarial como um todo foi menor para as pessoas em teletrabalho do que o total de pessoas ocupadas, ok? Isso tem um pouco a ver, nós vamos ver com as características, depois o Felipe vai falar, com as próprias características individuais das pessoas que exercem o teletrabalho, como sexo, escolaridade, faixa etária, etc, ok? Podemos adiante? Veja, aí nós temos então aqui exatamente, né, a importância do que é o setor, né? O percentual de massa de rendimentos, né, gerado no mês de novembro, né? O setor de serviços representa 30, o setor de serviços fora o trabalho remoto representa 30% de toda a massa salarial do país. O setor público, todos esses valores aqui, pessoal, exceto o trabalho remoto, tá claro? O setor público, 16%, indústria, 14%, comércio, 10%, outros, né, de 6%, agricultura, o menor, claro, que não tem como exercer a atividade laboral remota, 4%. E o trabalho remoto gerou simplesmente 17% de toda a massa salarial em novembro. Isso, em termos absolutos, pessoal, representa 34 bilhões de reais. Em novembro, 34 bilhões de reais. De um total de massa salarial, em torno de 192 bilhões. Então, é muito significativo. Nós vimos lá, e nós mostramos, o Serguei mostrou, que em termos de populacionais, o número de pessoas em teletrabalho representava em torno de 9%, majorando 10% do total de pessoas ocupadas e não afastadas. Só que em termos salarial, isso é quase 20%. Isso mostra exatamente a relevância, né, desse segmento, ok? Podem passar adiante, por favor? E aí basicamente a mesmo quadro anterior, só que em vez de mostrar a visão estática de novembro, mostra a evolução ao longo dos meses da pesquisa da PNAD Covid, né? Setor por setor. Nós podemos perceber que claramente o teletrabalho ao longo desse período temporal da pesquisa da PNAD Covid vai diminuindo um pouquinho, e obviamente com alguns outros setores, como serviço e comércio, vão aumentando um pouquinho, mas não há grandes movimentos bruscos, tá claro? Ok? Podemos passar para o próximo. Bem, e aí interessante aqui é a distribuição dessa massa salarial efetivamente recebida por pessoas em trabalho remoto.
segmentado por unidade da federação. Por exemplo, veja, nesse mapa, 38,4% da massa salarial gerada pelas pessoas em teletrabalho no Brasil encontra-se no estado de São Paulo. O DF, esse percentual é de 5%. E o Rio de Janeiro aqui é 15%. E os menores são exatamente Roraima, né, e Acre. Tá claro? Acre e Roraima, onde o percentual é de 0,1%. O Felipe vai mostrar que, basicamente, em termos regionais, né, da desigualdade regional, é que o teletrabalho se encontra basicamente, tirando o DF, claro, que é o outline, se encontra basicamente no sul e no sudeste. Okay? E o menor percentual na região norte e nordeste. Podemos passar adiante? Esse gráfico mostra agora o percentual de massa de rendimento efetivamente recebida pelas pessoas ocupadas e não afastadas. Né? Então, por exemplo, da massa de rendimento geradas no estado de São Paulo, 22,4% estão em teletrabalho. Mais uma vez, é significativo. Nesse percentual, DF é 32,6%, o Rio de Janeiro é 27,8% e o menor é Mato Grosso com 6,1%. Okay? Então, mostra exatamente para cada estado, do total de renda da massa salarial gerada naquele estado, que percentual está em teletrabalho. Mais uma vez, vimos a questão das desigualdades regionais. Está claro? Ok? Podemos adiante. As características laborais das pessoas em teletrabalho, né? Do setor, inicialmente. Basicamente, em termos setoriais, as pessoas em trabalho remoto são pessoas que estão, como falou o Serguei, a maioria se encontra. Engraçado isso, né? É que no Brasil, somente pode estar basicamente no setor formal da economia. Porque exatamente são aquelas pessoas que conseguiram ter, excelente aquela figura que o Serguei mostrou, de mostrar essa correlação de pessoas que estão trabalho, que tem vínculo empregatício, que não tem, tá claro? E no Brasil, então, as pessoas que estão em trabalho remoto são no setor formal da economia, ponto. Né? São basicamente do setor de serviços, então você pode ver no setor de serviços, 43,6%. Né? Então, em termos de setor público e privado, elas se encontram, claro, em termos absolutos, mais no setor privado, em termos absolutos, mas proporcionalmente mais no setor público. Ok? Então, basicamente é isso. Em termos setoriais, são o setor informal da economia, que estão no setor de serviços, né? E muita concentração proporcionalmente no setor público. Ok? Podemos ir adiante, Felipe? Veja, nós temos aqui, então, a distribuição dos trabalhadores remotos pelo setor público e privado. Né? Vamos pegar, por exemplo, o mês de novembro. Né? Em novembro, né, 61,1% dos trabalhadores em trabalho remoto encontravam-se no setor privado e 38,9% no setor público. Tá claro? Em termos absolutos, no mês de novembro, nós tínhamos no setor privado 4,48 milhões de pessoas. E no setor público, 2,85 milhões de pessoas. Só que o interessante é que, em termos proporcionais, né, essas 9 milhões e 900 mil pessoas, 9 milhões e 85 mil pessoas, 850 mil pessoas no setor público, representam algo em torno, né, de 28,4% de todas as pessoas que estão no setor público. Né? Enquanto que essas 4 milhões no setor privado, apenas 6,44%. Então, isso mostra exatamente, né, essa desproporção entre pessoas em trabalho remoto no setor público vis-à-vis o setor privado. Ok? Podemos passar para o próximo, Felipe? Estou tentando ir o mais rápido que eu posso. Aí é a mesma ideia, só que mostra a questão dessa evolução, tá claro? E nós percebemos, então, que isso permanece basicamente entre formal e informal, né? Permanece razoavelmente constante em todos esses setores. Ok? E ao longo dos meses, né? Formal versus informal, né? Ao longo dos meses. Ok? Podemos ir? E aqui também a distribuição do trabalho remoto também por setores, né? No caso, a gente percebe que, por exemplo, no mês de novembro, né, a agricultura representava a 0,6%, a agroindústria 7,1%, comércio 50%, setor de serviços 43,6%, e o setor público, tudo isso que estou falando, claro, exceto o setor público, né? E a respectiva atividade exceto o setor público. E o setor público, 38,9%. Né? Isso mostra, mais uma vez, o grau que o trabalho remoto tem dentro do setor público vis-à-vis os outros setores. Né? Podemos ir? Ok, eu já vou tentar terminando já a minha apresentação, quero dar mais espaço para o Felipe, mas que a gente possa falar, gente, grosso modo, quem são as pessoas de trabalho remoto no Brasil pela PNAD Covid?
Veja, são, como estava falando do Serguei exatamente, mulheres, 57,8%, de cor branca, 65,3%, né? Com a escolaridade é nível superior ou pós-graduação, 76%. E como nós falamos, estão no setor formal da economia e muitos no setor público da economia. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar. Eu passo agora a palavra ao Felipe para dar continuidade à apresentação. E no finalzinho a gente vai retomar. Já estamos. Obrigado, Beleza. Felipe. Eu que agradeço, Geraldo. Seguindo a apresentação aqui, a gente segmentou, né, as pessoas que estavam em trabalho remoto, que eram caracterizadas pela PNAD Covid, ao longo dos meses. Então, se a gente for olhar também a faixa etária das pessoas no mês de novembro, a gente vê que a distribuição da pessoa que está em trabalho remoto é principalmente composta por trabalhadores ali entre 30 e 39, 40 e 49 e 20 e 29 em segundo patamar, né? Essas três faixas etárias dominam o perfil do trabalhador que está conseguindo fazer sua atividade de forma remota, né? Que foi impactado pela pandemia. Quando a gente vai olhar a evolução ao longo das pesquisas da PNAD Covid, a gente vê que esse perfil do trabalhador não mudou muito. A gente tem aqui as barras para os diferentes meses da pesquisa. A gente vê que tem um crescimento gradual do percentual de mulheres, né, no mercado de trabalho de forma remota, que passou de 53% para 57%, quase 58%. Quando a gente compara esse percentual que a gente observa na PNAD Covid com aquele perfil do trabalhador que tinha o potencial de estar em trabalho remoto, que o professor Geraldo comentou lá no início da nossa apresentação, que foi o nosso primeiro trabalho, a gente vê que esse perfil da pessoa com potencial de estar em trabalho remoto é bastante similar no tocante aqui ao gênero, né? Em relação ao que a gente observou. Se a gente pegar as mulheres, no nosso exemplo, a gente tinha um potencial de 58,5% de trabalhadores serem de sexo feminino e no observado a gente vê 57,8%. Então corrobora bem um pouco com o que o Serguei comentou lá no final da apresentação dele, né? A gente trabalhar com o potencial, a gente trabalhar com as ocupações, a gente chega a um resultado similar ao que a gente acabou observando em algumas métricas, né? A gente fez essa mesma métrica para as pessoas brancas ou não brancas, né, pretas e pardas. Aqui a gente vê a estabilidade ainda mais forte, né, ao longo das PNADs Covid. Ele teve lá sempre em torno de 65%, e a gente esperava, dado o nosso potencial, um pouquinho menor na cor branca e um pouquinho maior das pessoas que se identificavam como preto ou parda na PNAD contínua. Mas, de todo modo, a gente já também esperava esse domínio da população branca frente à população não branca, tá? Na possibilidade de se fazer o trabalho de forma remota. Um fator que deu uma grande diferença entre o esperado, né, entre o potencial, essa barra um pouco mais clara à direita, e as barras observadas, foi o tocante à escolaridade. Dado o perfil de ocupação que a gente tinha, que a gente se baseou também no Django Neyman, a gente esperava que algumas ocupações que não eram de nível superior completo poderiam ser executadas de forma remota. Mas quando a gente for olhar o que aconteceu no Brasil, com base na PNAD Covid, a gente vê um domínio absurdo da população com ensino superior completo ou com pós-graduação, né? Você vê em todos os meses da pesquisa, mais de 70% da população que estava em trabalho remoto era formada com um nível de superior completo, né? Então acaba que a característica que foi tão dominante quanto a característica do tipo de vínculo é essa da escolaridade, né? A gente vê que é avassalador quem trabalha de forma remota no Brasil é justamente a pessoa que tem ensino superior completo, e a gente sabe que não é um percentual tão grande assim da população que tem esse grau de escolaridade. A gente distribuiu também essas pessoas em trabalho remoto de acordo com as regiões e as unidades federativas do país. Quando a gente distribuiu por região, a gente já esperava no estudo do potencial, mas que se confirmou e foi ainda mais intenso no estudo efetivo, a gente viu que 58% das pessoas que estão trabalhando de forma remota no país, em novembro, estavam concentradas na região sudeste, tá? A gente sabe que tem um efeito grande do Distrito Federal,
mas mesmo só o Distrito Federal não consegue puxar a região Centro-Oeste. A gente vê que 7,6% da população da região Centro-Oeste que estava em trabalho remoto. Então a gente tem um efeito muito grande. Goiás, Mato Grosso do Sul, puxando esse percentual para baixo, né? A gente vê que o Nordeste e o Sul chegaram a ter populações de trabalho remoto relativamente similares, né? 16% num e 15% no outro. E que o Norte realmente ficou bem mais para trás, até do Centro-Oeste, com 3% da população em trabalho remoto estando nessa região, tá? De modo geral, aqui a gente vê um domínio claro do Sudeste como sendo o local de moradia da pessoa que está em trabalho remoto no país. A gente distribuiu essas pessoas por estado. Aí o DF, ele é o maior, tá? Ele chegou em novembro a 32% da população ocupada do DF em trabalho remoto. Deu para ver, a gente botar aqui no gráfico, no mapa, né? O resultado para o estado de São Paulo, que é o terceiro maior do país, onde 13,1% da população ocupada em novembro estava trabalhando de forma remota, né? População ocupada não afastada. Em segundo lugar ficou o Rio de Janeiro com 15%. Quando a gente olha para o outro lado, né, as unidades federativas que tiveram os menores percentuais da população ocupada não afastada trabalhando de forma remota foi o Pará, com 3,1%, o Amazonas, com 3,5%, e o Mato Grosso, com 3,8%. Principalmente o Amazonas foi um estado que teve bastante dificuldade no fim do ano com a pandemia, né? Então, o trabalho remoto lá não necessariamente era uma opção para conseguir manter a atividade econômica sem diminuir a mobilidade urbana, né? Aí depois a gente replicou aquele gráfico que a gente já visto anteriormente, com potencial, mas agora com o percentual que a gente efetivamente observou no mês de novembro, né? E em relação ao percentual de pessoas em trabalho remoto no eixo Y, no eixo vertical, e no eixo X a gente tem o PIB per capita de cada estado. A gente vê que caiu um pouco os resultados em relação ao potencial, estão todos abaixo do potencial, mas que a relação ainda é positiva, né? A gente tem uma tendência de crescimento. Conforme aumenta o PIB per capita, vai aumentar a probabilidade, o percentual de pessoas em trabalho remoto em cada unidade da federação, tá? Se a gente comparar o percentual de trabalho remoto de cada unidade da federação com a média do Brasil, a gente vê que a grande maioria dos estados ficam abaixo da média, tá? A gente só tem basicamente o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e a Paraíba com percentuais superiores à média do Brasil no mês de novembro, que era de 9,1. A gente vai para o Pará, que era o nosso pior resultado, fica 6,1 pontos percentuais abaixo da média Brasil. Então a gente vê que, até se a gente for olhar estado a estado, o trabalho remoto é bastante concentrado e puxado principalmente por alguns 3, 4 estados, né? Aí, com base nesses dados de novembro, a gente fez algumas estimativas. Basicamente, a gente rodou um MQO com a probabilidade da pessoa estar em trabalho remoto e foi ver o impacto de algumas características, tanto individuais quanto laborais ou regionais, nessa chance da pessoa estar em trabalho remoto, né? Então, dando um zoom nessa planilha e pegando aqui a terceira coluna como o nosso exemplo de resultado a ser lido, né, que leva em consideração o desenho amostrado da pesquisa, a gente vê que, como os dados já identificavam para a gente, como a maioria era mulher, no caso aqui, ser homem tem um impacto significativo e negativo na chance dessa pessoa estar em trabalho remoto, né, de 1,5%. Da mesma forma que, como a maioria era branca, a gente olhou que ser branco tem um impacto positivo de quase 2% na chance da pessoa estar em trabalho remoto. A faixa etária, a gente notou que a maioria das faixas tem um resultado negativo em relação à faixa de referência, que foi de 14 a 20 anos, então acaba sendo um pouco assim, a gente espera que tenha pouca gente que trabalha remoto nessa faixa, mas também tenha pouca gente ocupada, tá? E isso é o que eu acho que impacta esse resultado. Mas o mais importante aqui para a gente foi o resultado da escolaridade, tá? Nesse pedaço, nesse recorte da tabela. Que quando a gente olha quem tem ensino superior completo ou mais, tem 23% mais chance de estar em trabalho remoto do que aquela escolaridade de referência, que é a pessoa sem grau de instrução nenhum completo, né? E aí, se a gente for comparar isso com a probabilidade de ser branco e estar em trabalho remoto, é 10 vezes maior. Então, você vê como a escolaridade tem uma dominância entre as características
para influenciar a chance da pessoa estar em trabalho remoto. Quando a gente olha as características tanto laborais quanto regionais, a gente vê aqui que tem um impacto significativo você trabalhar no setor de serviços, né, para aumentar a chance de você estar em trabalho remoto em relação à agricultura. Quem está na indústria tem uma chance menor, mas o mais importante aqui é o efeito do setor público, que a gente vê que tem impacto de 14% mais chance de estar em trabalho remoto do que a pessoa que está na agricultura. Aqui a gente vê o setor informal, tá? No setor informal tem um impacto negativo, mas o efeito é bem pequeno, tá? E a gente acredita que ele é um pouco captado também pelas atividades que a gente listou acima. Acaba que todo mundo também está no setor público, grande maioria formal, então acaba diluindo um pouco a intensidade desse efeito. E quando a gente olha as regiões, por fim, a gente vê que a maioria das regiões tem um impacto positivo em relação à região norte, né, que foi a nossa região de referência. Então, você não está no norte, significa que você tem mais chance do que estar no norte e estar em trabalho remoto. Mas nessas características, tanto regionais quanto das laborais, o principal destaque é estar no setor público, né? Possivelmente, quando a gente olha, tem um efeito grande também nos próprios professores e alguns servidores com nível superior completo que estão em trabalho remoto. A gente pegou um pouco o trabalho do Santel, aí, professor Geraldo, se quiser complementar depois, pode complementar. Mas a gente pegou, a gente fez esse modelo inspirado no trabalho do Santel, né? E acaba que ele rodou isso para 10 países. Aqui na tabela que ele botou no trabalho, são para as probabilidades das pessoas não estarem trabalhando de casa. E a gente chegou a resultados similares ao que ele observou, tá? A gente viu que aqui, no caso, a pessoa ter saído no ensino médio, né? Não ter o ensino médio completo, pelo menos. A gente vê que para todos os países tem um efeito positivo, dele não estar em trabalho remoto, não estar trabalhando de casa, e é um pouco similar ao que a gente tem, né? A gente tem um efeito muito forte do nível superior completo. E aí o resultado dele varia um pouco sobre países, para questão de gênero, e, enfim, tipo de trabalho informal, tá? Aí, professor Geraldo, se quiser complementar, a apresentação toda sua. Excelente. Eu gostaria de mais nada falar que esse trabalho ele é fruto, né, de uma pesquisa feita pelo Felipe, por mim, também pelo José Sena, né, que é do IBGE, atualmente está no Centro de Ecologia Mineral, né? E tem muito mais dados que não estão na apresentação, tá, pessoal? Na nota técnica, na 48, na 48, 49 e 50, tá? Inclusive questão de desigualdade, tem uma também tem lá que nós colocamos, tá? Tem muita coisa que não dá tempo, não daria tempo de apresentar aqui e que nós comentamos, tá? Só um detalhe em relação a essa observação é que nós não estamos estranhos essa alta correlação com a questão da escolaridade, porque vamos lembrar que há uma correlação muito grande entre escolaridade e renda. No nosso entender, aquilo que o Neymar e o Ding e o Neymar viram, que a alta correlação entre renda per capita dos países e potencial e trabalho, né, e trabalho remoto. Depois a gente viu renda per capita dos estados e com renda per capita dos estados e trabalho remoto, a gente acha a nível individual exatamente isso. A gente pode usar essa escolaridade, né, Felipe, como uma proxy, na verdade, de renda. E aí seria mais uma vez, né, essa correlação, né, entre renda e trabalho remoto, né? Ok, Felipe? E para fechar, então, né? Para fechar, podemos então fazer as conclusões finais, tá? Próximo, por favor. Então, o percentual de pessoas em trabalho remoto, né, segue em redução no país, como nós vimos. Novembro manteve essa tendência anterior, registrou 7 milhões de pessoas em home office, o que dá algo em torno de 9,1% da população ocupada e não afastada nesse mês. Agora, esses trabalhadores são responsáveis por 17,4% da massa de rendimentos total gerada no país nesse mês. Isso mostra a relevância do setor. Adicionalmente, esse perfil das pessoas de trabalho remoto segue sendo basicamente pessoas brancas, gênero feminino, com idade de 39 anos na região sudeste, com escolaridade nível superior completo no setor formal e atividade de serviço. Quanto à distribuição regional, né, do trabalho remoto, o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo continuam com os maiores percentuais, ao mesmo tempo Minas Gerais e Pernambuco foram os estados que mais subiram nesse ordenamento. Em contrapartida, os estados de Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul foram os estados que apresentaram as maiores perdas de posição no ranking. E, por fim, cabe, né, a Câmara agradecer, né, e isso é muito importante, tá, gente?
a colaboração e execução da PNAD Covid ao longo dos meses de 2020, né? Se o IBGE não tivesse disponibilizado essa pesquisa, basicamente nós não teríamos como desenvolver e mostrar esses dados, né? A PNAD Covid ela terminou agora em novembro e tem a ver como é que o acompanhamento desse estudo. A nossa ideia na nossa linha de pesquisa é continuar vendo as transformações no mercado de trabalho, né? Por exemplo, essa questão do trabalho remoto está correlacionada com a possibilidade das pessoas que podem trabalhar com aplicativos, a chamada gig economy, né? Que é uma área que nós queremos exatamente continuar pesquisando nessa linha de mudanças estruturais no mercado de trabalho. Bem, eu gostaria então de agradecer, agradecer, né? O convite feito a mim, ao Felipe, né? Agradecer a presença também do Serguei, que é sempre um prazer estar com ele, né? E dizer que nós estamos à disposição, né? De mostrar a nossa pesquisa aqui. Obrigado. Felipe, Isso, você quer? só complementar, agradecer a todos o convite, a paciência para acompanhar nossa apresentação. E que se quem estiver curioso para saber o trabalho escrito, foi a nota número 8 da Carta de Conjuntura 50. Foi um trabalho mais recente, nele tem geralmente link para os trabalhos anteriores. Aí dá para ter um pouco mais de detalhes também sobre esses números e outros que a gente acabou não apresentando. Ótimo. Perfeito. Obrigado, Geraldo, Felipe. Se vocês quiserem, inclusive, postar link dessa nota técnica aqui no bate-papo, é bom para quem está assistindo. E amanhã a gente coloca também anexado ao vídeo para quem assistir pelo YouTube a partir de amanhã. Então, eu vou passar agora aqui algumas perguntas que chegaram pelo bate-papo. Depois eu quero fazer as minhas também, mas vou começar aqui pelas da plateia, que tem prioridade. Acho que a primeira aqui foi a do Danilo Coelho para o Serguei. Serguei, o governo federal está incentivando fortemente o trabalho remoto dos servidores, mesmo para depois da pandemia. Outros países também estão incentivando? Eu vou fazer umas 2 ou 3, Serguei, em blocos, assim, para a gente não fazer uma a uma. A seguinte vem aqui acho que do próprio Danilo, ele complementou aqui. Não, me desculpe. Correu aqui a pergunta. A seguinte, se não me engano, era do Leonardo Atias, aqui, do Leonardo Atias. Serguei, a PNAD contínua pergunta se trabalha no domicílio com e sem local exclusivo para o desempenho da atividade. Sabe dizer se isso faz alguma diferença no Brasil e fora? Pergunta do Leonardo. Então, essas 2 primeiras para o Serguei, por favor. Depois a gente passa para o Geraldo e para o Felipe. Ok, a segunda é mais fácil, né? Faz uma diferença, claro, você perguntar se é com local exclusivo ou sem local exclusivo, e esse é o jeito padrão de fazer essa pergunta. Ela é tipicamente feita desse jeito. Uma minoria de países fazem só trabalho em casa, e alguns países entram mais no detalhe de local exclusivo ou não. Por exemplo, a pesquisa lá da Costa Rica, ela tem, você trabalha pago por peça, você trabalha por serviço, você trabalha em teletrabalho, você trabalha outros também. Mas o normal é simplesmente em casa sem local e em casa com local. Isso é o mais normal que você observa na maioria das pesquisas, principalmente da América Latina. Sobre a volta, cara, eu acho que se tem uma unanimidade é que o mundo mudou. Ninguém acha que vai voltar para o normal. Governos e empresas estão repensando o teletrabalho muito, né? Até agora, em geral, os empregadores estão muito mais satisfeitos com o teletrabalho do que os empregados, né? Claro, é uma pandemia, um momento excepcional, não sei o quê, mas até a pandemia, a maior resistência vinha dos empregadores, dos chefes, que achavam, não, o cara vai para casa, vai ficar assistindo Netflix, não vai estar trabalhando. E o que a pandemia tem mostrado é que isso é o oposto. Na verdade, a produtividade quase sempre aumenta.
e o número de horas quase sempre aumenta, porque as horas que elas passavam indo e voltando do trabalho, a maior parte elas dedicam ao trabalho e não a outras coisas, né? Então, o teletrabalho é uma coisa que eu acho que todo mundo concorda que não vai voltar. Obviamente não vai ficar no nível da pandemia, mas não vai voltar ao que era antes. Perfeito. Aqui para o Geraldo, pergunta do Danilo Coelho. Geraldo, na comparação entre trabalhadores em regime remoto, nos setores formais e informais, como vocês classificaram os conta própria trabalhando em casa? Ou eles não foram incluídos? E só fazer o bloquinho também, outras Geraldo. perguntas, tá. Depois o Ernesto Galindo também dá parabéns para todos e tal. E de Geraldo e Felipe, a persistir a mudança de padrão de renda e perfil de ocupação em teletrabalho na pandemia, no caso do Brasil, maior renda, maior escolaridade, muitos servidores públicos, pode haver uma redução na diferença entre rendimentos de quem trabalha em casa e presencialmente? Ele também pergunta para o Serguei se isso pode acontecer com outros países. Emendando um pouco na pergunta dele, queria entender uma coisa. Eu tive a impressão de que os dados da PNAD Covid, quando o Geraldo e o Felipe detalharam, eles são claramente uma coisa mais parecida com aquele que o Serguei chamou de teletrabalho, estrito sensu, né? Que é mais escolarizado, maior renda, mais serviços e tal. E mais formal também. Tem alguma diferença na PNAD Covid em relação a outros países que gere isso, ou é só uma impressão que eu tive errada? Porque me pareceu que na apresentação do Serguei, em outros países havia mais informal entre quem trabalha dentro de casa e tal. E será que isso na PNAD Covid não é tão captado? Ela capta mais o teletrabalho mesmo? Entendeu? Eu queria entender isso ao responderem sobre a pergunta do Ernesto, por favor. Felipe, pode responder, Felipe, depois eu complemento. Beleza. Então, Marcos, a gente tem uma diferença na pergunta, né? Uma coisa é a pessoa trabalhar em casa, então pode ser uma costureira informal fazendo um trabalho para alguma confecção, para alguém por conta própria. E a outra questão é a pessoa estar trabalhando de forma remota devido à pandemia, né? Então a gente tem essa diferença grande nos dois grupos de pessoas, tá? Um é o trabalhador que trabalha em casa e outro é o trabalhador que está trabalhando de forma remota, dada a situação que a gente está passando hoje em dia, tá? Então, nesse sentido, a gente já esperava ter essa diferenciação, sim. Se a gente for olhar, por exemplo, a PNAD contínua, ela tem uma pergunta sobre o local de trabalho de algumas pessoas, tá? Pessoas ocupadas no país. E a questão da pessoa que está trabalhando em casa, não necessariamente em função da pandemia que ela passou a trabalhar em casa, tá? Então tem essa diferenciação, acaba que o nosso recorte é o recorte de quem está trabalhando de forma remota hoje no país, hoje, diga assim, durante o período da PNAD Covid, então tem essa diferença. Sobre a questão que fizeram acerca do trabalhador por conta própria, a gente tem diferença no questionário da PNAD Covid em relação ao questionário da PNAD contínua, então acabou que a gente fez uma proxy sobre o trabalhador formal e informal, tá? Eu não lembro exatamente todos os detalhes, tem uma nota técnica que a gente escreveu só sobre essa dualidade do trabalho formal e do informal, mas o que eu lembro, assim, basicamente a gente pegou as pessoas que que estavam no setor privado, sem carteira assinada, e que não eram contribuintes para a Previdência, como informal. A gente pegou conta própria e empregador também que não era contribuinte, como informal, e as pessoas no setor público que não era estatutário, não tinha carteira e não era contribuinte. Então, acabou que dependia um pouco, é claro, do vínculo de trabalho que a pessoa tinha, se era no setor público, setor privado, se era carteira assinada ou não, mas uma importante variável para a gente era o fato dela ser contribuinte ou não para a Previdência, tá? E é uma proxy. A gente chegou a fazer isso para todo mundo, para tentar comparar com o patamar que a gente tinha da PNAD contínua, e eu lembro que foi relativamente próximo, então não era uma proxy tão imprecisa assim, tá? Mas tem suas limitações, dado até o próprio perfil da pesquisa. Geraldo, você Mas quer complementar?
Pode falar, Só uma Marcos. pergunta sobre isso. Se na PNAD contínua, que tem aquela pergunta que é mais do trabalho habitual em casa, né? E da PNAD Covid era o trabalho em casa por causa da pandemia na semana passada. É, essa coisa do habitual, havia uma maior informalidade? Vocês observaram isso? Alguém observou se na PNAD contínua é mais informal ou não e tal? Se vocês tiverem essa informação, é isso que eu queria saber. Então, não tenho esse dado para te passar agora de cabeça, porque eu lembro que o percentual de resposta era relativamente baixo, tá? E como eu não pegava todos os grupos que acabou sendo captado pela PNAD Covid, a gente não conseguiu fazer essa comparação assim tão direta. Um exemplo é o setor público, tá? Na PNAD contínua, ele não acaba não tendo não sendo questionado dessa pergunta. Então acaba que você, como a gente mostrou aqui, né? Tem um percentual grande de pessoas que trabalham remoto agora que são do setor público, então acaba que essa comparação vai sendo prejudicada, se for fazer uma comparação direta, tá? Mas a gente não chegou a fazer essa comparação direta, não. É, 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 eu acho muito interessante, Marco, a sua pergunta. Por quê? Né, o próprio desenho da pesquisa, da PNAD Covid, né, vamos dizer, as pessoas que responderam, de alguma maneira, já respondiam a PNAD contínua. Né? Então, o próprio desenho amostral dessa pesquisa meio que definiu, vamos assim dizer, o possível universo de pessoas a serem pesquisadas. Mas o que você coloca, a questão da informalidade, é muito interessante. Né? Como é que eu vejo isso? Eu vejo que no Brasil, nós capturamos, há uma correlação muito grande essa questão de não só do ponto de vista do potencial, mas do efetivo, entre teletrabalho, trabalho remoto e formalidade. Né? Nós acreditamos, inclusive, já pensando em cima um pouco dos slides do Serguei, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa estrutura. Quando o Brasil aparece sem ser bimodal, entendeu, Serguei? Apenas com uma única moda, isso já mostra exatamente isso, que no Brasil é uma correlação muito grande, Marcos, entre o rendimento da pessoa, tá entendendo? E a formalidade do salário dela. E como o trabalho remoto, na nossa metodologicamente, está muito relacionado entre o trabalho remoto e a renda per capita, isso eu acho que está exatamente indo para essa conjugação. Né? Eu acho que em outros países, como, por exemplo, para mim isso fica claro quando o Serguei mostra uma bimodal, um comportamento assimétrico no Paquistão e, por exemplo, na Inglaterra. Né? Onde exatamente na Inglaterra, aquelas pessoas com alta escolaridade, que, em TI, etc., vão ter, né, um nível salarial deslocado da média nacional para cima. Enquanto, por exemplo, no país como o Paquistão, seria exatamente o contrário. Né? Então, realmente, a gente percebe que essas dimensões, né, de informalidade e trabalho não são únicas para todos os países. Né? E outra coisa que eu gostaria de falar rapidamente é que o estoque de pessoas em trabalho remoto, claro que esse estoque vai cair, e é claro que não vai cair para zero, ou mesmo cair para níveis pré-pandêmicos. Né? Mas nós acreditamos, né, Felipe, que há uma espécie de uma histerese. Né? Isso vai voltar meio por cima, né? Exatamente. Isso, claro que vai virar de setor para setor, de segmento para segmento, mas é uma espécie de uma histerese, assim dizer, em termos de pessoas que vão voltar. Vai voltar com uma queda menor. Né? Tá ótimo. Deixa eu ver aqui as próximas, que aí eu volto ao Serguei. Tem outras perguntas aqui mais voltadas para ele. Bom, primeiro tinha o final da pergunta do Ernesto para o Serguei, né? Como isso acontece em outros países em relação a essa questão da escolaridade, maior renda e tal, e essa tendência de convergência ou de divergência nas rendas. E depois tem uma pergunta aqui do Danilo, que eu acho que ele fez para o Geraldo, para o Felipe, mas talvez o Serguei também possa responder, ou talvez ninguém possa, não sei, porque é uma pergunta muito específica da RAIS. É como os trabalhadores são registrados na RAIS quando trabalham no regime remoto. Até se os palestrantes não souberem responder essa, mas alguém da plateia souber, pode postar que a gente qualquer resposta aqui é bem-vinda. Mas estou levantando essa para o Serguei. A imagem do Serguei falhou agora, não sei se ele está sem... Ah, voltou. Eu perdi minha rede por um tempo aí. Ah, tá. Mas você conseguiu ouvir a pergunta ou não? Não chegou a ouvir, não, né? Depende de qual pergunta.
Tá, então vou repetir. A primeira é o final da pergunta do Ernesto sobre as diferenças de renda e tal, se há uma tendência de aumento ou diminuição da divergência que tinha sido observada com o trabalho dentro de casa e sem trabalho dentro de casa. E o Danilo fez uma pergunta que não sei se você sabe responder ou se alguém sabe, sobre a RAIS, como os trabalhadores são registrados na RAIS quando trabalham no regime remoto, como é que isso está lá de algum modo ou não, e qual é a normativa do Ministério do Trabalho sobre isso. Depois, o Lucas Moraes fala assim, gostaria de saber se os senhores vislumbram profissões novas advindas do aumento da adesão ao trabalho remoto. Ainda, esse cenário pode contribuir positivamente para o PIB brasileiro? Então, Serguei, essas 3 questões aí para você. Tá, primeiro, RAIS. Que eu saiba, a RAIS não registra o teletrabalho. Eu posso estar errado, mas que eu saiba, não registra. E que eu saiba, pouquíssimos registros administrativos o fazem. Eu sei que o registro da Alemanha registra, a RAIS alemã registra o teletrabalho, mas eu acho que não tem quase mais nada. E esse, inclusive, é um problema, eu acho, bem grande, porque boa parte das pesquisas domiciliares já tem teletrabalho, mas os registros administrativos, os registros laborais não tem, né? Bom, vamos falar sobre a história dos teletrabalhadores antes e depois do Covid, né? Então, lembra que tinha 260 milhões de pessoas trabalhando a domicílio antes do Covid, tá? 260. Desses, só 50 eram empregados. Então, os teletrabalhadores eram, no máximo, 50. Provavelmente menos que isso, né? Aí entraram mais 300 milhões de pessoas. Quase todos teletrabalhadores. Então, tudo que valia antes de 2019 não vale mais agora. Não vale mais agora com a pandemia, né? Então, inclusive, o fato de você ter um hiato salarial entre quem trabalha a domicílio e quem trabalha fora de casa, que se aplicava inclusive aos teletrabalhadores, inclusive a pessoas com alto nível educacional e altas qualificações, provavelmente isso hoje deve estar um pouco mais bagunçado. Por quê? Qual é a nossa visão sobre por que isso acontecia, inclusive com um trabalhador altamente qualificado? Como ele ficava meio invisível, longe da empresa e tal, ele perdia nas relações sociais, as redes sociais dele se enfraqueciam, ele não tinha acesso aos treinamentos, então, aos poucos, ele ia ficando deixado para trás. Eu não conheço casos de empresas que explicitamente dizem, está trabalhando em casa, vou pagar você menos, né? Mas todas as empresas têm plano de carreira, ou grande parte das empresas tem plano de carreira, e os teletrabalhadores têm uma tendência a ir ficando para trás por causa da invisibilidade, tá? Então, como entrou um monte de gente no teletrabalho novo, provavelmente grande parte deles carregando 100% os seus salários inteiros, né? Eu acho que provavelmente o hiato de rendimentos durante a pandemia deve ter ficado meio bagunçado, né? Eu não sei como é que ele está agora, né? Qual era a outra pergunta mesmo? Sobre novas ocupações e tal, como resposta a esse aumento causado pela pandemia do trabalho remoto. Olha, não estudamos isso, mas eu tenho certeza que sim. Não é possível que não aconteça, né? A criatividade humana é muito forte. Uhum. Perfeito. E sobre contribuições para o PIB brasileiro, você tinha falado que tem um aumento de produtividade. Essa é uma outra questão que eu acho que assim, essa coisa da produtividade, eu acho que vai ficar também mais difícil a gente separar o que é a produtividade do trabalho e do capital, né? Porque a maneira como se mede produtividade, investimento, inclusive, né? A gente mede capital, estoque de capital, investimento, como investimentos na planta, né? Estradas, edificações e tal, não residenciais, mas assim, agora a residência é também o trabalho, né? Então, você compra computador para casa, mas na verdade é para trabalhar nele. Então, isso não é um investimento, não vai aparecer como investimento, né? E a gente vai ficar meio confundindo aí o que é produtividade do capital e do trabalho, né? Mas Agora, o que você acha para o PIB, por exemplo, que tende a acontecer?
E só uma coisa, o Eustáquio, o Zé Eustáquio, ele tem um excelente trabalho sobre quantificação de investimento, investimento em capital humano, um monte de coisa, né? O Zé Eustáquio e outras pessoas aí do Rio que estão trabalhando, que trabalhavam com isso. Eu imagino que isso deve dar para você adaptar essa metodologia para incorporar um pouco melhor os investimentos em teletrabalho, né? Agora, para o PIB, o que a gente vê? A gente vê produtividade, quando eu digo produtividade, é micro, né? É a produtividade, microprodutividade na empresa. Fazer o salto de um aumento de produtividade na empresa para um aumento de produtividade da economia como um todo é um pouco. Eu não estou pronto para fazer esse salto. Então, eu não tenho nenhum a priori sobre onde que o teletrabalho vai nos levar, né? Eu imagino que se você tem que investir menos em estradas, tem que investir menos em viaduto, em trem, em tudo que é usado para transportar as pessoas de um lado para o outro, e em troca tem que investir um pouco mais em conectividade, que é uma coisa relativamente barata comparado com fazer um viaduto, talvez permita, com o mesmo nível de investimentos, você ter mais um estoque maior de capital produtivo. Mas eu não sei, eu não sei. Sobre isso eu Ok. não posso fazer previsões. Ok. O Carlos Peter elogia as apresentações e pergunta: o efeito de disponibilidade de acesso remoto, especialmente nos estados do Norte e Nordeste, teria algum efeito sobre o que ocorre nos estados do Norte? Isso eu acho que é mais para o Geraldo e para o Felipe, que fizeram essa abertura, enfim, geográfica no Brasil, falarem um pouco sobre o quanto isso pode ser influenciado enfim, por acesso à tecnologia, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui embaixo. Quais apostas fariam para o futuro do teletrabalho nas universidades? Acho que vocês podem falar também, Geraldo e Felipe. E, bom, aí depois é uma pergunta mais para o Serguei, vou passar para fazer depois. Mas então, Geraldo e Felipe, por favor, essas duas. Veja, respondendo àquela questão do Danilo sobre a questão da RAIS, quando a gente pegou o trabalho do Dingell Mangel, né, a gente pensou onde tinha informações de trabalho no Brasil, né, PNAD continha em RAIS, só que basicamente a metodologia tem que ser aplicada à questão de ocupações, né, por isso que a gente usou a COD, a Declaração de Ocupações a Domicílio, né. E a RAIS não tem esse dado de trabalho remoto, né, a questão do vínculo, né. Agora, em relação a essa questão, se o Felipe depois quiser complementar, Felipe, tá? Mas veja, a questão da desigualdade regional, mais uma vez, a gente acha que tem muito relacionado com a questão de renda, né? O potencial de teletrabalho, seja no potencial de teletrabalho, seja no efetivo exercício do trabalho remoto, pelas características no Brasil, da maneira como o mercado de trabalho brasileiro é segmentado, é organizado, né, de maneira tão heterogênea, mostra que exatamente isso mais uma vez, a desigualdade de renda. Aqueles países, os estados, né, e a região norte são realmente o menor potencial e efetivo de teletrabalho. Porque onde você tem menos serviços, onde você tem pessoas com menos escolaridade, né, de mais baixa renda, né? Então, na verdade, a nosso entender, existe, entendeu, Serguei, muitas características microeconômicas, laborais, que, na verdade, quando você vai para macro, isso se reflete nos números macroeconômicos. Mas, na verdade, existe, né? São características laborais do próprio tipo de trabalho, né? Do trabalho que gera, que vão se agregando e, ao se agregar, não deturpa essa informação, né? Não é à toa que o trabalho do Salatiel, a partir de características laborais, de sexo, raça, etc., consegue sim gerar um potencial de teletrabalho, né? Então, em relação à região norte, exatamente essa é a nossa visão. Tá? Felipe, se você quiser complementar, por favor. Complementando, quanto à RAIS, eu também desconheço alguma forma que ele capta o trabalho remoto ali na RAIS, tá? Mas eu acho que a pandemia, ela vai forçar algumas mudanças eu acho que nos questionários das pesquisas, sabe? Porque tanto o trabalho remoto quanto outras formas de trabalho vão possivelmente ganhar mais relevância do que o ritmo anterior, e eu acho que vai acabar acelerando essa evolução também no questionário do registro administrativos e da pesquisa, sabe?
Quanto à infraestrutura para viabilizar o trabalho remoto, é claro que não tem como trabalhar de forma remota se a gente não tiver uma infraestrutura em casa, né? Se tiver um computador na casa do indivíduo, conexão de internet para conseguir dialogar com o restante da empresa, fazer esses seminários de forma remota. Então, eu entendo que naturalmente vai impactar sim a possibilidade da pessoa fazer Sim. esse trabalho que a gente está acostumando a fazer de forma remota. É claro que uma costureira precisa de uma máquina de costura, então é uma infraestrutura diferente. O nosso trabalho, que nem o Geraldo comentou agora, quando a gente tentou analisar o potencial, a gente foi classificando as ocupações conforme a possibilidade de elas serem feitas de forma remota ou não. Então, a gente tem uma ocupação, talvez que seja uma pessoa que está trabalhando numa indústria, que ela requer um maquinário muito específico, esse maquinário não consegue estar na casa dela, né? Ela vai precisar se deslocar para essa indústria ainda. Ou então a pessoa que está trabalhando na agricultura também, que precisa estar ali no campo, precisa estar ali na terra. São todas as ocupações que são viáveis de serem feitas em trabalho remoto. Então, também tem essa diferença do perfil ocupacional das pessoas em cada região do país, sabe? Então, eu não espero que o Amazonas consiga hoje chegar no patamar de trabalho remoto que São Paulo tem. Não por uma questão só de infra, mas também das características laborais das duas Right. regiões, tá? Então, a gente tem uma dualidade muito grande no país, sabe? Tem uma dispersão muito grande no perfil produtivo que vai impactar, sim, o trabalho remoto de formas diferentes no país, tá? Não acho que é uma falta de vontade do trabalhador ou da empresa de cada local. Acho que depende também da realidade do trabalho de cada um. Só complementando um pouquinho o que o Felipe está falando, na região norte, por exemplo, tem uma atividade que nós temos até trabalhando, pesquisando também, a questão da indústria ativa mineral, que o próprio pai é um especialista nessa área, né? É a questão da mineração. É uma atividade que, essencialmente, não tem como você exercer trabalho remoto, né? Na atividade extrativa mineral, né? E está muito Perfeito, concentrada exatamente na região norte e no Brasil, em Minas Gerais, né? Nos minério de ferro e outros minerais, né? perfeito. Tem pergunta aqui do Leonardo Artigas para o Serguei. Como é o trabalho a domicílio na China? Ou não há dados sobre isso? O que tem de informação sobre isso? Eu vou juntar algumas também, Serguei, aqui. É, outra que a Ana Elizabeth Reimão pergunta: o mundo mudou, como vocês afirmam? Governo e empresas estão repensando o teletrabalho? É, e o, o Danilo pergunta sobre alguns países não foram muito atingidos pela pandemia, como a Nova Zelândia, por exemplo. Há alguma informação sobre trabalho remoto nesse país ou em outros que também não foram muito atingidos? Também avançou muito? Eu vi que você tinha ali o Vietnã, né? Não sei se porque o Vietnã também, os países asiáticos, os países enfim, da Oceania e tal, foram muito pouco atingidos, assim. Queria saber se você tem alguma percepção sobre isso, ter sido atingido ou não e ter feito essa migração ou não de alguma forma. Porque alguns também não foram muito atingidos, mas porque fizeram muito isolamento, né? Então pode ter efeitos para os dois lados disso. E aqui, é, na opinião de vocês, Mônica Monerá, a continuidade do trabalho remoto contribui para a otimização da mão de obra especializada no país? E, por outro lado, vai gerar desemprego dessa mão de obra especializada? Então, é um conjunto de perguntas sobre tendências internacionais enfim, China e Nova Zelândia. Bom, vamos lá. Deixa eu primeiro só achar o Vietnã aqui. Olha, o Vietnã é um dos países sobre o qual a gente tem dados e ele está mais ou menos na média de país da renda dele. Apesar dele não ter sido muito afetado pela pandemia, teve bastante teletrabalho no Vietnã. Ele está na média do que se esperaria dada a renda dele, né? China. Mas teve mudança ou já só tem a fotografia? Você não tem um filme do Vietnã? Eu não vi. Eu estou olhando só a fotografia, mas dado o nível, com certeza teve mudança. Assim, Uhum. não a gente está em 12%, né? Então, é muito difícil que fosse isso antes, né? Pode até ser, mas é muito difícil, eu acho. China tem um sistema estatístico ímpar, assim, realmente sensacional, mas o que eles deixam a gente ver é muito pouco. Assim, é realmente muito pouco. Então, informação sobre teletrabalho durante a pandemia, zero. Nada.
Então, a gente está imputando China usando outros países, que é um certo salto, mas enfim. Sobre o efeito do teletrabalho sobre o trabalho qualificado, eu acho que uma coisa importante é ver que eu não tenho certeza, qual vai ser o efeito do teletrabalho sobre formação de capital humano de pessoas altamente qualificadas no longo prazo. Porque você aprende muito com os co-trabalhadores que trabalham junto com você, né? E o treinamento que as empresas fazem, os treinamentos formais, são todos pensados para serem feitos na empresa. Então, se você é um teletrabalhador, assim, digamos, muito radical, aquele que nunca pisa na empresa, eu não sei se isso não pode degradar seu capital humano no longo prazo. Agora, poucas pessoas estão pensando muito nisso em termos de você voltar para um teletrabalho louco de nunca eu vou na minha empresa uma vez por ano. Muita gente está pensando, eu vou uma vez por semana, é, eu faço 3 e 2, 2 e 3, alguma coisa assim. Eu acho que o que as pessoas estão pensando de modo geral é isso, né? Mas eu tenho preocupações sobre o teletrabalho muito isolado no longo prazo, que eu acho que as pessoas podem perder capital humano se ficarem muito isolados dos outros. Eu acho que não tinha mais nenhuma pergunta, né? Tinha uma questão da Mônica Monerá que era o seguinte: se vai, enfim, de um lado se otimiza, se gera mais produtividade e tal, mas por outro, se esse ganho de produtividade vira, enfim, uma felicidade mais bem distribuída, vira mais desemprego, entendeu? Você acha que pode gerar mais desemprego com a adoção do teletrabalho ou não? Não sei. Não sei. Em geral, produtividade sempre é bom, por mais que às vezes gere uma dor transitória, né? Às vezes é uma dor transitória grande, né? A Revolução Industrial, a dor transitória foi uns 50 e 60 anos, né? Muito longo, né? Mas hoje estamos muito melhor graças a ela. Então, produtividade sempre é bom, né? Então, mas eu não sei se... A gente também não está falando de saltos de produtividade gigantescos, a gente está falando de aumentos de 10, 13, 17% da produtividade horária, com algum aumento adicional de produtividade de horas trabalhadas, né? Então, produtividade por trabalhador, no máximo aumentando 20%. Nada comparado com você botar uma colheitadeira e ceifar um campo de trigo à mão, né? Ninguém está falando de diferença de produtividade da ordem de 100 vezes. Tá. O Guilherme Cunha, ele mandou aqui um trecho da Prefeitura de São Paulo, enfim, uma estimativa da Prefeitura de São Paulo, de que a economia com trabalho remoto seria de cerca de R$ 1 bilhão em 7 anos, provavelmente na cidade de São Paulo, no setor público, né? Atualmente, a Prefeitura está com 65 mil servidores em trabalho remoto por conta da pandemia. Enfim, Geraldo, Felipe, querem comentar isso, falar um pouco sobre essa questão da adoção no setor público e tal, como é que vocês veem? Sim, rapidinho. Assim, nos meados da pandemia, surgiram alguns estudos do ponto de vista de custo, levantamento de custo, de quanto era economizado pela adoção do teletrabalho. Porque no caso do setor público, um servidor que fica em casa, ele não vai precisar de se deslocar, ele não vai ter custo de aquelas despesas com orçamentárias, despesas de custeio vão diminuir, né? Então, provavelmente esse estudo de São Paulo, né, é nessa linha, né, que você pode a partir de diminuir despesas de custeio, né, com menos servidores sendo presencialmente no local de trabalho. Agora, o interessante em relação a esse custo é que eu gostaria de falar é que assim que teve a pandemia, vocês viram aqueles fotos de satélite que mostrava, lembra, Serguei, da quantidade, a poluição que diminuía. Eu acho que isso é tão rico, eu acho que a pandemia, né, vai gerar uma quantidade de dados, de informação, que eu acho que vai levar uma década aí para a gente consumir tanta informação que foi gerada. Por exemplo, nós estamos até pensando, eu e o Felipe, de como mapear algumas ocupações e tentar estimar, grosso modo, né, quanto o teletrabalho conseguiu poupar no Brasil por emissão de carbono, porque você sabe os tipos de atividade, você sabe, existe o inventário de carbono, então é muito interessante, né?
E aí você tem esse custo. Esse custo não é só um custo direto, estou falando que também existe um custo indireto nessa pergunta do Guilherme. Tá? Nessa linha Tem do pergunta. Guilherme, Desculpe. posso só complementar? É que a gente vê uma diferença também grande no perfil de pessoas do setor público que estão em trabalho remoto, né? Você pega a prefeitura, ela tem um contingente de professores grandes que estão sendo, Sim, se perfeito. autoclassificando como trabalhadores remotos. Você já pega a estrutura do governo federal, ela é um pouco diferente, né? Você não tem no mesmo contingente de professores que você tem geralmente numa prefeitura, tá? Então você tem, sem dúvida, uma economia. Pelo lado do governo federal, a gente viu uma queda no gasto com energia elétrica, com gasto de viagens para ter reunião, né, com diárias, algumas coisas nesse sentido. Não estimamos, mas a gente tem algumas ocupações que talvez, conforme a gente for saindo da pandemia, elas sejam retomadas de forma mais rápida, né? Talvez as prefeituras ou o ensino volte a ser presencial. E essa economia seja maior agora e depois diminua os custos, né? Porque tem uma transferência de alguns custos para o custo do indivíduo, né? Você não tem um gasto do IPEA, por exemplo, gastando energia elétrica, mas você tem cada um dos servidores que estavam lá gastando a energia elétrica em casa, no seu computador, na iluminação da sala e por aí vai, né? É nesse sentido que eu estava Sim. complementando. Pode ir, Marco. Bom, agora encaminhando para o final aqui, vou fazer uma última rodada só de perguntas. Eu lembrei também da Raiz, que assim, eu também sou usuário da Raiz, é que eu não sabia responder assim de bate-pronto aquela pergunta, mas eu acho que realmente não tem nada sobre quem trabalha em casa, mas porque a Raiz o que ela tem muito são informações sobre o estabelecimento, né? Você consegue localizar até o estabelecimento. O Rafael Pereira aqui de pé faz muito trabalho sobre o tempo de deslocamento das pessoas para onde estão os empregos, de acordo com onde estão os estabelecimentos. Ainda que às vezes tenha até um descasamento entre onde é a sede, onde é a filial e tal, mas enfim, é um endereço da empresa, né? E, enfim, acho que vai ficar complicado usar isso agora para ver o deslocamento quando você não vai saber quem que está em teletrabalho, né? Mas a outra coisa também é que a RAIS está dando lugar ao E-Social, né? E aí, que também não deve ter informação de, de se trabalha em casa ou não, né? A não ser no caso de emprego doméstico, que é no caso do patrão, não do empregado. Enfim, as perguntas que eu queria fazer agora para fechar é o seguinte: Serguei, só uma questão de esclarecimento, quando ele estava apresentando, eu anotei isso para perguntar depois, se aquele gap de gênero, você mostrou alguns gaps que eram controlados, outros não eram. O de gênero era controlado ou não? Porque eu fiquei nessa dúvida, assim, porque isso pode fazer uma Sim. diferença grande aí, né? É o dummy na regressão, é controlado, sim. É controlado, né? E a Grande, pergunta ele era para grande, todos. né? Pois é. Não, e a pergunta para todos é assim: vocês acham que os três fizeram trabalhos antes, qual é o potencial de teletrabalho e depois qual foi o observado, né? As apresentações de vocês passam um pouco por isso, mas eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês acertaram e do que vocês erraram, assim, compararem, assim, ó, eu chutei tanto, deu tanto, e por que que vocês acham que deu diferente ou por que que deu parecido, assim, para encerrar, tá? Enfim, essa é a última pergunta para vocês falarem um pouco sobre isso. Serguei, por favor, para começar. Bom, a gente acertou na chincha, mas isso não é porque nós somos maravilhosos, mas simplesmente porque, como o Geraldo falou e o Felipe falou, ocupação explica em grande medida quem consegue e quem não consegue teletrabalhar. É um super bom preditor. Então a gente usou ocupação e acertamos muito na chincha. A gente chutou 18% e aí depois a gente fez 17,6%, eu acho que foi o medido. Então é muito próximo. E A gente também Felipe, Geraldo, o que vocês querem ficamos falar? muito satisfeitos, porque o Jingle Mango tinha estimado em 25 o potencial, nós estimamos em 22, próximo à metodologia dele para o Brasil, e quando a gente foi para o efetivo, ficou um gap, mas esse gap se mostrou do Brasil para diversas metodologias. Então, nós ficamos muito satisfeitos, e é exatamente isso, aquela questão da ocupação como sendo uma ótima proxy para o trabalho remoto. Né? Felipe, por favor. Acho que é bem nessa linha, assim, que a ocupação, ela, no fundo, que vai delimitar, né? Se a pessoa tem a possibilidade daquela atividade que ela já faz conseguir ser feita em domicílio ou não. Você não. Foi como a gente antecipou, né? Um pouco, que
Você não tem como levar uma indústria para dentro da casa de cada trabalhador da indústria. A gente tem um percentual diferente, é claro, no potencial do que no efetivo. Depende um pouco do perfil produtivo de cada país, Sim. mas a gente não chega a ter resultados completamente conflitantes, não. Acho que foi bem em linha, assim. Tá bom. Muito obrigado. Então, vocês receberam vários parabéns aqui dos participantes aqui que estão acompanhando pelo bate-papo. E eu queria só anunciar que na semana que vem nós vamos ter um seminário com o André Portela, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e com o Leonardo Rosa, da Economia da Educação em Stanford. E eles vão falar sobre diferentes métodos que eles usaram para estimar um pouco do que deve ter sido a perda de aprendizado dos brasileiros durante a pandemia. Quanto que na pandemia se estima ter perdido em capacidade de ganhar aprendizado nas escolas, pelo fato de que as escolas ficaram paradas ou funcionaram mais ou menos. E para onde que nós estávamos indo, para onde que nós fomos na pandemia. Então, são 2 trabalhos sobre esse mesmo tema, discutindo um pouco a maneira como chegaram lá e por que isso está acontecendo, o que a gente pode fazer para voltar com segurança e para tentar recuperar esse tempo perdido e tal. Então, muito obrigado a todo mundo que está com a gente, aos palestrantes, tá? Um grande abraço, é sempre bom reencontrar quem está longe, quem está perto e que, apesar de estar perto, a gente não encontra nos corredores por causa desse tal de trabalho remoto. Então, muito bom ver todos vocês aqui. Muito obrigado, gente. Muita saúde para todo mundo. Obrigado. Um abraço. Agradeço o convite. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Abraço, Obrigado pessoal. pela Obrigado. apresentação. Abraço. Abraços. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.